Então, você já resolveu as questões anteriores do Enem? Já leu as correções comentadas? Já revisou a gramática e mesmo assim ainda está inseguro para resolver a prova de inglês do Enem? Veja neste vídeo 5 dicas para melhorar a sua interpretação de texto em inglês. Let's go there. Muito bem, essas são as minhas top 5 dicas para melhorar a sua interpretação de texto em inglês quando estiver resolvendo a prova do Enem. Tip number 5. Fique muito atento ao gênero textual da questão. Um gênero textual muito comum que já caiu em questões passadas do Enem são os artigos e as reportagens, retiradas de blogs, revistas e até artigos científicos. Como nessa questão do Enem de 2019, intitulada The Power of Pictures, ou O Poder das Fotografias. A pergunta quer saber: reconhecendo o potencial da fotografia como uma linguagem universal, a organização mencionada intenciona levar... Bem, o nome da organização se encontra no 3º parágrafo e se chama Frame of Mind, que é algo como estado de espírito, e a missão ou a intenção dessa organização aparece em pelo menos 2 trechos do texto. No 2º parágrafo, The stories photographs can tell about the environment can inspire people to care for the earth. As histórias que as fotografias podem contar sobre o meio ambiente podem inspirar as pessoas a se preocuparem com a Terra. E no final do 3º parágrafo, A mission to help young people around the world connect with nature through photography workshops. A missão de ajudar jovens ao redor do mundo se conectarem com a natureza através de laboratórios de fotografia. De volta à pergunta, podemos então afirmar que a organização mencionada intenciona levar os jovens a compreenderem melhor a relação entre o meio ambiente e suas vidas. Outro gênero textual muito comum são os cartoons, as tirinhas e as charges. Uma vantagem dos cartoons é que nós temos, além da informação textual, a informação visual através dos desenhos. Nesse caso, nós temos o contraste entre 2 personagens. O personagem da esquerda está representado de forma bem informal, tanto na sua forma de vestir, quanto na linguagem que ele utiliza. Ain't no way y'all should be here if you don't speak English real good. De forma alguma vocês deveriam estar aqui se vocês não falam inglês bem bom. O personagem da direita está representado de forma mais formal, tanto na forma de se vestir, quanto na linguagem que ele utiliza. Sure, may I suggest you avoid double negatives and don't forget to use an adverb. Claro, posso sugerir que você evite os duplos negativos e não se esqueça de usar um advérbio. A pergunta está justamente interessada na linguagem utilizada pelos personagens. Podemos assim afirmar que a linguagem utilizada pelos personagens evidencia a dificuldade de reconhecer a existência de diferentes usos da linguagem. Os anúncios também aparecem com certa frequência nas questões do Enem. Nos anúncios, é muito comum também vermos a combinação da linguagem textual e a linguagem visual. Analise esse anúncio de uma questão do Enem de 2017. Take your car just any place for an oil change, and you may regret it down the road. Leve o seu carro a qualquer lugar para uma troca de óleo e você pode se arrepender mais à frente. Aqui podemos notar o uso da expressão down the road. Down the road pode ser interpretado como mais à frente, no futuro. O tema da propaganda é a importância da escolha da empresa certa. Outro gênero textual também muito comum no Enem são as poesias e as letras de música. Esse é um exemplo de uma poesia que caiu numa questão do Enem de 2018. Don't write in English, they said.
English is not your mother tongue. The language I speak becomes mine. Its distortions, its queerness, all mine. Mine alone. It is half English, half Indian, funny perhaps, but it is honest. It is as human as I am human. It voices my joys, my longings, my hopes. Então a pergunta nos informa que a poetisa Kamala Das, como muitos escritores indianos, escreve suas obras em inglês, apesar de essa não ser sua primeira língua. De volta ao poema, não escreva em inglês, eles disseram. Inglês não é sua língua-mãe. A língua que eu falo se torna minha, suas distorções, suas diferenças. Tudo meu, somente meu, é metade inglês, metade indiano. Então nós podemos concluir que nestes versos a autora demonstra a consciência de sua identidade linguística. Tip number 4. Quando você estiver analisando o texto, se faça essas duas perguntas. Qual é a ideia central do texto? E qual é a intenção do autor? Respondendo essas duas perguntas, você vai estar preparado para responder qualquer pergunta de interpretação. A ideia central do texto pode aparecer no título do texto. Nessa questão de 2012, a ideia central já aparece logo no título do texto. After prison blaze kills hundreds in Honduras, UN warns on overcrowding. Depois de um incêndio num presídio matar centenas em Honduras, as Nações Unidas avisam sobre superpopulação. Numa frase, essa questão do Enem de 2018 é um excerto do livro 1984. E a resposta que estamos procurando está no último parágrafo. We, the party, control all records, and we control all memories. Nós, o partido, controlamos todos os registros, e nós controlamos todas as memórias. Ou até mesmo com sentido subentendido. No caso de poesias e letras de música, o sentido pode estar muitas vezes subentendido. Ebony and ivory live together in perfect harmony. Side by side on my piano keyboard. Oh Lord, why don't we? Ébano e marfim. Ébano e marfim vivem juntos em perfeita harmonia, lado a lado no teclado do meu piano. Ó Senhor, por que nós não vivemos? Nesse caso, o autor usa as teclas do piano como uma metáfora para falar das diferenças raciais. Tip number 3. Falsos cognatos, também conhecidos como false friends. Nessa questão do Enem de 2012, a resposta também aparece logo no título do texto. Mas esse falso cognato poderia confundir a sua interpretação. J.K. Rowling to pen first novel for adults. J.K. Rowling vai escrever o primeiro romance para adultos. Nessa lista eu trouxe os 10 falsos cognatos mais comuns para os falantes de língua portuguesa. Actually, que parece ser atualmente, mas na verdade significa na verdade. Journal, parece ser jornal, mas significa diário. Novel, parece ser novela, mas significa romance. Parents, parece ser parentes, mas na verdade significa pais. Prejudice, parece ser prejuízo, mas significa preconceito. Pretend não é pretender, e sim fingir. Library não significa livraria, e sim biblioteca. Miserable não significa miserável, significa infeliz. Disgrace não é desgraça, e sim vergonha. Costume não significa costume, e sim fantasia. Tip number 2. Fique atento à formação das palavras. Muitas vezes você já conhece um substantivo, mas não o reconhece no texto porque ele aparece com uma forma diferente. Por exemplo, alguns substantivos se combinam com outros e aparecem como substantivos compostos. Por exemplo, vamos supor que você já conhece a palavra mão em inglês. Hand, handball, bola na mão. Handmade, feito à mão.
Handwriting, escrito à mão, escrita ou letra. Fique muito atento também com os prefixos e sufixos que são adicionados às palavras. Observe como a mesma palavra pode variar seu significado com a simples adição de um sufixo ou um prefixo. Vamos usar como exemplo o verbo employ, que significa empregar. Employee, empregado. Employer, empregador. Employed, empregado, no caso é o adjetivo. Unemployed, desempregado. Employment, emprego. Unemployment, desemprego. Algumas palavras com terminação ed se comportam às vezes como verbos e às vezes como adjetivos. Observe o uso da palavra wanted nesse sentido. He's wanted by the police. Wanted, nesse contexto, é um adjetivo. Ele é procurado pela polícia. Já nessa questão do Enem de 2011, a palavra wanted se comporta como um verbo. I really wanted to go to the cinema. Eu queria muito ir ao cinema. As palavras com terminação ing às vezes se comportam como verbos, às vezes como substantivos e até adjetivos. Nesse contexto, a palavra warning se comporta como um substantivo. Aviso. Nesse exemplo, a washing machine, uma máquina de lavar. Washing está se comportando como um adjetivo. De lavar. Agora observe essas três frases retiradas da tirinha. I'm cooking dinner. I'm burning dinner. I'm ordering pizza. Nesses três exemplos, as palavras com terminação ing se comportam como verbos. Estou cozinhando o jantar. Estou queimando o jantar. Estou pedindo pizza. Before I reveal my number one tip, I'd like to ask you to please leave a like, share this video, comment, and subscribe to the channel. Thank you and see you next time. Dica número 1. Contexto. Eu penso que a habilidade que mais vai te ajudar é de reconhecer ou deduzir o significado de uma palavra pelo contexto. Para isso, você pode contar com os cognatos verdadeiros, que são as palavras parecidas com seu primeiro idioma, que é o português. Nessa questão do Enem de 2016, eu destaquei várias palavras que são cognatos verdadeiros. Pandemic, terrorism, nuclear, disaster, emergency. Se é um tom de sarcasmo, de protesto ou de apelo, por exemplo. No caso desse poema, que caiu numa questão do Enem de 2019, a autora faz uma relação entre causas e consequências. Uma relação entre a forma como as crianças são criadas e a forma que elas atuarão no mundo quando forem adultas. Ou se aquela palavra que você não está entendendo se refere a uma pessoa, um lugar ou uma expressão de tempo. Nessa questão do Enem de 2019, pelo subtítulo nós podemos entender qual é a intenção do autor. É um anúncio para oportunidade de trabalho como policial, sendo técnico em comunicações. Logo abaixo nós vemos as qualificações que essa pessoa deve ter. E a terceira qualificação responde à pergunta: must be able to understand and be understood in English. Deve ser capaz de entender e ser entendido em inglês. No caso de uma resenha, por exemplo, você deve deduzir se a opinião do autor é positiva ou negativa. Nessa resenha do filme Frida, a autora usou adjetivos como magnetic, beautiful. Logo no começo do texto, nós temos a opinião da autora. One of the things that made an incredible impression on me in the film was Frida's comfort and celebration of her own unique beauty. Uma das coisas que deixou uma impressão incrível em mim no filme Frida
foi o seu conforto e celebração de sua beleza única. E chegamos ao final deste vídeo. Obrigado por assistir e agora é hora de fazer o simulado. Clique no link na descrição abaixo and good luck! Ou clique aqui para continuar assistindo mais vídeos do canal. Thank you! Deuces!